Abram suas Bíblias comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 6, lendo até o versículo 8. Isaías, capítulo 6, 6 ao 8. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Voltando agora um pouco, no mesmo capítulo, no versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu quero usar como tema desta mensagem de hoje as últimas horas da igreja na terra. Por favor, vocês que me assistem, me ouvem agora, se puderem, curvem suas cabeças e fechem seus olhos. Aqueles que não podem, orem em espírito. Pai Celestial, eu quero pedir que Tu venhas e me usa como canal profético a estas pessoas que me assistem agora e aquelas que me ouvem. Sei que de mim nada tenho para falar, mas é pelo Teu Espírito Santo que Tu irás me usar. Fale comigo, fale com estas pessoas, fale com a Tua igreja, pois há muitos que estão dormindo, há muitos que já estão cansados de tantas lutas, mas a Tua palavra nos diz que devemos permanecer firmes, pois não seria fácil, mas o Teu Espírito Santo iria e está nos ajudando e consolando agora aqueles que choram e estão sofrendo. Eu lhe peço tudo isto em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e todos digam amém e amém. Isaías estava vendo o quanto ele era pecador, o quanto era impuro de lábios, porque ele vivia no meio daquele povo, e veio um serafim com uma tenaz, pegou uma brasa ali do altar e colocou nos seus lábios. Aquilo que era impuro agora estava sendo santificado. Aquilo que era incapaz de poder pregar a palavra do Senhor agora estava sendo capacitado. Aquilo que era incapaz de poder levar a mensagem do Senhor agora estava sendo capacitado e ungido pelo Senhor dos exércitos. Muitas das vezes nós olhamos as nossas condições, nós olhamos para nós mesmos e dizemos que não temos condições para poder falar e não temos qualidades para poder levar o Evangelho. Olhamos para nós mesmos e nos colocamos incapazes de poder falar do amor de Deus, de poder nesses últimos dias falar da volta do Senhor, de levar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não ouviram a santa palavra do Senhor Jesus. E existem muitos que não ouviram. Há aqueles que precisam ouvir do amor, precisam ouvir falar do Evangelho, e o Senhor nesses dias Ele está dizendo: quem eu vou enviar? Mas não há quem se disponha a ir dentro da casa do Senhor, no meio da nossa geração. Aqueles que foram criados no Evangelho, foram ensinados dentro da palavra do Senhor e tem uma chama ardendo dentro do seu peito. E quantos, pelo comodismo, apagam esta chama para não poder sair, com medo daquilo que há de vir, com medo das dificuldades que há de enfrentar, com medo de tudo aquilo que advém dos déspotas. Muitas vezes se encostam no seu canto e não sabem mais o
que fazer, não sabe para onde ir, e a chama está acesa lá, sendo ignorada, e o Senhor está dizendo: quem vai pregar o Evangelho? Eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso que vá e pregue a minha palavra, eu preciso que pregue e fale do meu amor, porque eles não vão conseguir ouvir, eles não vão conseguir entender nada se não tiver ninguém se dispondo aí. E você foi capacitado para isso, assim como aconteceu com Isaías. Isaías naquele exato momento dizia: ai de mim que sou impuro de lábios e eu vivo no meio de um povo que são impuros. Eu vivo no meio de um povo que só falam coisas torpes, só falam palavras profanas. Quem sou eu para poder falar? Quem sou eu para poder pregar a palavra do Senhor a estas pessoas? Quem sou eu para pregar a palavra do Senhor a este povo que está ao meu redor? Quem sou eu? Eu sou um homem impuro de lábios. Foi então que veio um serafim, pega uma tenaz, vai no altar e tira a brasa e queima os seus lábios e diz: agora você não tem mais impureza nos seus lábios. E ele ouve dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Naquele exato momento, a partir daquela consagração em que Isaías recebeu, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouviste de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Eles viram e estavam ouvindo, mas não estavam entendendo, por causa do pecado da promiscuidade, por causa daquilo que estava sendo em abundância no meio daquele povo. E Deus escolhe Isaías para purificá-lo da sua iniquidade. Isaías coloca uma barreira no meio do seu caminho para não ir. Ah não, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições de ir porque eu sou impuro de lábios. Eu não consigo ir porque estou rodeado de pessoas que são impuras. Estou rodeado de pessoas que só falam palavras torpes, só falam palavras levianas, só falam palavras daquilo que não agrada ao Senhor. Quem sou eu, Senhor? Aí vem o anjo, pega uma tenaz e tira uma brasa viva do altar e queima os seus lábios e diz: agora você está santificado, agora você já não é mais impuro de lábios, vai e pregue a palavra do Senhor dos Exércitos. Quantas barreiras nós colocamos para não ir pregar o Evangelho? Eu não tenho tempo para poder ficar pensando o que fazer. Eu não tenho tempo para poder ficar esperando o Senhor vir e falar com alguém para poder falar comigo. Olha, você precisa levantar, você precisa se dispor a ir, como Jesus disse aos seus discípulos, para irem por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e esses os curarão. Jesus falando as últimas instruções para os seus discípulos. Nós vamos ver que Deus estava chamando Isaías lá no Velho Testamento. Deus estava falando com Isaías para pregar para aquele povo, um povo incrédulo, um povo que ouvia a verdade, mas não entendia, aquele povo que via, mas não entendia o que via. E quando Deus mostra a ele os querubins adorando o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Reis. Isaías olhava e via aquele povo da sua cidade, a cidade que estava e reconhecia o seu próprio pecado. Ele era promíscuo e na promiscuidade o deixava inábil e com medo, e via que não podia pregar a santidade e dizia: ai de mim, quem sou eu? Sou impuro de lábios,
eu estou rodeado por pessoas que são impuras, mas vem um querubim com a tenaz na mão e tira a brasa viva do altar e queima os seus lábios, dizendo: você agora não é mais impuro, agora pode falar do amor de Deus. No Evangelho de Marcos, Marcos registra as últimas instruções de Jesus aos discípulos. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E de por todo o mundo, Jesus dando as últimas instruções, ou seja, a grande comissão do Senhor Jesus, que entregava aos seus discípulos para ir para todo o mundo. Você que me ouve, que me assiste agora, o Senhor fala contigo: vai e pregue o Evangelho. Se você se sentir inábil, Ele te capacitará. Se você vê barreiras na sua frente, Ele te dá forças para que você tire as barreiras, pois o tempo está se acabando. Logo o relógio vai marcar 0 horas e não haverá mais tempo. O tempo da igreja na face da terra está se esgotando. Já não está tendo tempo para mais nada. Nós precisamos seguir com muita prioridade a grande comissão de Cristo. Devemos mais do que nunca nesses últimos dias estar falando e não calarmos diante da promiscuidade que vem ganhando grandes proporções no mundo. Não se envergonhar e não começar a inventar desculpas de que não pode ir, não pode e não sabe falar, colocar barreiras, tropeços na frente, dizendo que há muitas pessoas que vão rir de você, muitas que irão fazer escárnio de você. Não fique olhando para essas coisas que advêm, mas fique com os olhos fitados para o alvo, que é Cristo, porque esta jornada na terra está terminando, a jornada da igreja está no fim. Nós estamos no fim dos tempos e temos que estar atentos a tudo e todas as coisas, com os olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Enquanto estivermos com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, nós vamos conseguir transpassar barreiras e ganhar forças para ir ajudando aqueles que estão caindo pelo caminho, pegando aqueles que estão doentes e pedindo ao Senhor para que traga o bálsamo. Na nossa caminhada vamos ver muitos que estão dormindo e é preciso de estar de posse da palavra do Senhor para despertar os que dormem, e não são poucos não. Diz a palavra do Senhor: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Efésios 5:14. Essa é a nossa missão: despertar os que estão dormindo, para que Cristo venha resplandecer sobre esses no último dia, e vamos junto continuar a caminhada, pois somente lá no céu é que é o nosso descanso. Não podemos calar a nossa boca, não enquanto ainda estamos aqui na terra, porque o tempo está escasso. O tempo não espera, o relógio não para. Os sinais em que Jesus revelou para João na ilha de Pátimo estão se cumprindo. Nada que Jesus falou não está ficando para trás, tudo está se cumprindo. Eu creio que o arrebatamento da igreja está aí, pois grande angústia, tristeza, dores, brigas por poderes de nação contra nação e guerras estão devassando a terra. Por isso nós não podemos ficar calados, por isso nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar atacando um ao outro, nós não podemos ficar começando a colocar rótulos de igrejas, rótulos em templos de igreja, porque isso aí não faz parte da grande comissão de Cristo. Porque se a pessoa já ouviu, se aquelas que já ouviram a falar de Cristo, e se eles crerem, a palavra de Deus nos diz: aqueles que crerem, forem batizados, serão salvos, mas aqueles que não crerem já está condenado. Então, uma vez que essa pessoa já ouviu falar do Evangelho, já ouviu falar de Cristo, já ouviu falar do amor de Deus, e não querem mais, eu não posso fazer é ficar parado ali no tempo. Eu tenho que continuar levando o Evangelho, eu tenho que continuar pregando o Evangelho, levando as boas novas, a salvação, aqueles que ainda estão clamando
clamando, porque tem muitas almas que clamam e estão clamando. Oh Deus, a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, é a causa desse mundo ainda não ter sido consumido pelo maligno, ser devastado, acabado, destruído pelo maligno. Tem muitas almas que estão clamando por socorro e não conseguem dizer assim: me ajudem, me ajudem. Eles não conseguem dizer isso por causa da maldade espalhada pelo mundo, que está consumido pela promiscuidade. Somente quem tem o Espírito Santo é que vão conseguir ouvir esses gemidos de socorro. Me ajudem, eu preciso desse seu Jesus. Eu preciso mostrar. Você precisa mostrar a eles quem é Jesus. Vocês precisam mostrar a eles qual é o caminho certo, quem é a verdade, qual é o caminho, qual é o fim que espera para o ímpio. Não temos que ficar perdendo tempo com rótulos de igreja. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 20 ao versículo 21. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo havera sido nomeado para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como estava escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que o não viram entenderão. Paulo está deixando bem claro aqui que ele não vai estar falando aonde Cristo foi anunciado, aonde já tem anunciado o Evangelho, aonde Cristo já tem mostrado, tem se revelado, e muitos ainda não se revelaram ao Pai em lugar algum. É preciso mostrar a estes, porque nós estamos no fim, nas últimas horas. Paulo está dizendo aqui que se ficar só em Jerusalém falando de Cristo, se ficar só em Jerusalém falando do amor de Cristo, esse povo já ouviu de tudo, do próprio Jesus e dos próprios discípulos na ocasião em que eles pregaram naquele lugar. E o que tem que ser feito é expandir o Evangelho. Era preciso ir mais além, ir aonde as pessoas ainda não ouviram falar do amor de Deus, e aonde as pessoas ainda não viram falar de Cristo, assim como ele diz aqui no versículo 21 do capítulo 15 de Romanos. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. Então Paulo está falando: eu preciso levar aos que ainda não conheciam, aqueles que ainda não receberam, aqueles que não viram falar do amor de Deus. Eu não tenho que ficar perdendo tempo ali, lançando fundamentos sobre fundamentos. Não podemos ficar perdendo tempo atacando placas de igrejas. Não ficar perdendo tempo atacando e apontando o dedo para o irmão. Isso não é o Evangelho. Isso é uma desconstrução de tudo aquilo que Cristo fundamentou com a sua morte de cruz. Os que assim fazem irão pagar um preço muito alto quando estiverem diante do grande juiz. Precisamos avançar e chegar a todos com o amor de Cristo, porque a minha jornada não é infinita. A caminhada não é um labirinto. A jornada é um caminho reto, é um caminho certo, é um caminho de retidão, é um caminho que nos leva até Cristo. Enquanto estivermos caminhando, vamos estar pregando o Evangelho, porque tem muitos ainda que não ouviram falar do amor de Deus. Isso precisa ser feito com um coração cheio do Espírito de Deus. Alguns anos atrás, quando Jonathan Edwards estava pregando o Evangelho, ele tinha esta chama ardente no seu peito. Essa chama queimava no seu coração. Ele pregava com grande ênfase
o que é estar com Cristo, o que é estar no amor de Deus e o que é estar fora dos caminhos do Senhor, ou seja, o que é rejeitar a palavra do Senhor. Isso me faz lembrar quando ele estava pregando um dos seus grandes sermões, pecadores nas mãos de um Deus irado. Era tanta ousadia em suas palavras e o fervor de que Jonathan pregava sobre as pessoas que não se arrependia e vivia no pecado, e o que iria acontecer no final dos dias, o que iria acontecer quando Cristo arrebatasse a igreja, quando os pecadores fossem estar diante do grande juízo, no julgamento final. Ele falava com grande ênfase, cheio do Espírito de Deus, que mostrava os grandes acontecimentos que a Bíblia nos relata, aquilo que Jesus já tinha alertado, e ele pregava com muita unção e poder, cheio do amor de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. E aquele povo que assistia Jonathan pregando e mostrando a impureza dos seus pecados, e muitas pessoas começaram a sentir algo estranho. Era tão grande o poder de Deus que estava naquele lugar, que o povo sentia a terra tremendo. Ele sentia as colunas, as pilastras daquele lugar onde estavam, parecia estava caindo, parecia que a terra estava se abrindo, e muitas pessoas começavam a gritar, como se fosse no último dia, como se fosse o grande dia da ira do Senhor, como se fosse o grande dia em que a terra estava se abrindo, engolindo as pessoas em grandes terremotos. Aquelas pessoas começavam a gritarem por socorro, a gritar por clemência, por misericórdia. Algumas pessoas chegavam até Jonathan com dificuldade para andar, pois sentiu a terra tremendo debaixo dos seus pés, e Jonathan pregando cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Aquelas pessoas ouvindo e sentindo os seus pecados, era como se estivesse vendo, como se a grande ira do Senhor estivesse naqueles que não se arrependiam, e como se fosse naquele exato momento trazendo a ira de Deus sobre a face da terra. Foi quando chegou uma pessoa e começou a mexer com Jonathan. Senhor Edwards, o que está acontecendo? Estas pessoas estão gritando, que a terra está se abrindo, que os pilares estão caindo, estão olhando para todos os lados e com medo. O que está acontecendo, Senhor Edwards? Isso é pregar o Evangelho com a alma cheia, não para trazer terror, mas sim o arrependimento. É pregar o Evangelho como ele deve ser pregado e não distorcido como tem sido. Nesses últimos dias, uma coisa que está acontecendo nesses últimos dias, o Evangelho sendo pregado e distorcido. Pregam para os próprios prazeres aqueles que anunciam, aqueles que tentam anunciar, mas não estão fazendo de consenso com aquilo que o Senhor tem nos ordenado na grande comissão. É preciso de homens verdadeiros, de mulheres verdadeiras, de jovens que tenham a chama acesa e começar a clamar ao Senhor. Ó Senhor, eu estou aqui. Assim como Isaías teve aquela visão e disse: quem sou eu para ir anunciar? Eu sou impuro de lábios, mas o Senhor o tinha escolhido para esta missão, e foi por ele que Deus anunciou a vinda do Messias, o Salvador do mundo, aos que nele crescem. Não fiquem calados, não fiquem colocando barreiras. Você tem um chamado e sente isso quando ouve falar de pregar o Evangelho. Não negue e não tape os seus ouvidos para o Senhor. É com você mesmo que Ele está falando. Saia do comodismo e pregue a palavra de Deus. Total destruição é o que vem agora, é uma total desolação sobre a face da terra. Não vimos mais falar nada nas mídias, sociais, nas redes, nas televisões, nos jornais. Não vimos falar mais nada a não ser de catástrofes. Nós não vimos falar mais nada a não ser de guerras, rumores de guerras e o que está acontecendo. As guerras não param. A cada dia que nós nos acordamos, nós nos deparamos com noticiários de guerras. Essa guerra que está acontecendo em Israel sempre aconteceu, mas essa, pela história, é uma das
maiores guerras desde a criação do Estado de Israel. Muitas famílias desoladas, muitas famílias sofrendo agora, muitos inocentes que estão sendo prometidos à morte. Senhor, nós sabemos que no último dia, quando todas as nações vierem marchar contra Israel, o Senhor irá descer nas nuvens, irá salvar o teu povo escolhido. Há pessoas, ó Deus, há nações, ó Pai, no mundo inteiro sofrendo injustiças, ó Deus, aqueles, ó Pai, que se declaram, Senhor, os donos da verdade. Nós como igreja, você como igreja que já ouviu, já aceitou Jesus e sabe qual é a sua ordenança, qual é a sua missão aqui na terra. Nós estamos aqui de passagem. As coisas estão de mal a pior e vai piorar mais ainda, porque a palavra do Senhor está se cumprindo, não porque o Senhor quer isto, porque o desejo de Deus é que todos os povos se salvem, mas nem todos querem a salvação. Muitos rejeitaram e estão rejeitando Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, vamos falar. Enquanto nós ainda estamos aqui nessa terra, nós temos a incumbência, nós temos a ordenança de Jesus a proclamar o Evangelho. É a grande comissão de Cristo, pegar aqueles que estão dormindo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desanimados, mas aqueles que já morreram já não tem jeito mais. Mas precisamos clamar a Deus, precisamos clamar que o Senhor venha continuar a fortificar os missionários que estão levando a palavra, porque ainda tem muitas almas que não ouviram falar do amor de Deus. Se você não pode ir, você pode ajudar, você pode contribuir, mandando alimentos, mandando roupa para os missionários que estão lá no campo pregando o Evangelho. Há muitos que se abdicaram de suas funções, engenheiros, médicos, construtores, para pregar o Evangelho. Nós precisamos, essa obra nossa. O arrebatamento da igreja está aí. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Deus já não aguenta mais ver tanta maldade. Deus já não aguenta mais ver tanta injustiça que está sendo espalhado na face da terra. Deus já não aguenta ver mais tantos profanos profanando o seu trono, profanando o seu Filho Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que nós fôssemos justificados, fôssemos lavados e fôssemos co-herdeiros com Cristo da herança do Senhor. Pare um pouco e pense. Eu sei que essa palavra está falando ao seu coração agora. Eu sei que o Senhor está falando. Eu sei que você agora que está afastado, você que está fora do caminho do Senhor, você está querendo voltar para o Senhor, mas não sabe como. Eu já vou falar sobre isso, já estou terminando. Essa mensagem é para a igreja do Senhor. Há muitas almas que estão clamando por socorro e elas não sabem clamar. Isaías colocava um obstáculo para não anunciar a palavra do Senhor. Isaías estava no meio de um povo promíscuo. Já Isaías estava cheio da promiscuidade. Quando ele ali é chamado, ele fala: ai de mim que sou impuro de lábios. Mas o Senhor mandou ali o anjo para pegar uma tenaz e tirar uma brasa viva do altar e queimar os seus lábios. E ele diz: agora você já não é mais impuro.
Vai e fala do amor de Deus. Vai e anuncia aos povos. Vai e anuncia. Por intermédio de Isaías, Deus revelou à humanidade o nascimento do Messias, o nascimento do seu Filho Jesus, para que a todos que nele crescem, Jesus iria nascer de uma virgem chamada Maria, iria se revelar a nós, e ele se revelou a nós. Você que não acredita, eu digo uma coisa: acreditando ou não, o céu existe, o inferno existe e o lago de fogo existe. O lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o homem, mas aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, no juízo final será lançado no lago de fogo. Acreditando ou não, existe. Acreditando ou não, você estará de frente com o juízo final. Eu falo com você, abra seu coração. Essa palavra está chegando ao seu coração agora, está chegando a você agora. Eu falo com você que está chorando agora, com você que está olhando e está falando: Senhor, eu pequei tanto, Senhor, eu estou cheio de pecado. Mas o Senhor está dizendo para você: eu vou te perdoar. Só basta uma coisa: você se humilhar e se ajoelhar diante de Deus, diante do Senhor, e pedir perdão aos seus pecados. Hoje Jesus está vindo, a porta da graça vai se fechar, o tempo está acabando. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, porque a palavra do Senhor é clara: todo aquele que confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crendo que o Senhor morreu na cruz do Calvário e no terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Você confessando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Você que pode dobrar os seus joelhos, dobre agora. Você que pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos agora. Se você não puder, estiver dirigindo, estiver na rua, você pode fazer essa oração. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas pessoas a Ti. Essa pessoa, Senhor, que estava longe dos Teus caminhos, está voltando agora. Senhor, em nome de Jesus, escreve, Senhor, meu Deus, novamente o nome dessa pessoa, Senhor, no livro da vida. Essa pessoa, Senhor, que está aceitando ao Senhor como o único, suficiente Salvador da sua vida. Escreva seu nome no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo, receba essa pessoa. Se você puder falar juntamente comigo: Pai, repita comigo agora: Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é o nosso Salvador. Eu aceito o Senhor em minha vida. Entra, Senhor, na minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu pequei contra Ti. Eu pequei contra os céus. E peço perdão ao Senhor pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Eu creio que o Senhor Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e Ele está vivo. E eu confesso a Ele como meu único Salvador da minha vida. E serei fiel até o fim, pois eu quero fazer parte daqueles que irão
subir juntamente com a igreja, eu quero fazer parte da igreja de Cristo. Eu quero estar no céu, eu não quero este mundo, eu não quero estar neste mundo. Senhor Deus, eu te aceito em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, entra na minha vida e neste momento eu declaro em meu coração, com a minha boca, que o Senhor é o meu único Salvador. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e você procure uma igreja que pregue a verdadeira palavra do Senhor e não igrejas que estão pregando heresias, estão substituindo a glória de Deus, estão substituindo a estrela da manhã. O Senhor, Ele vai te conduzir com o seu Espírito. E lá você procure o pastor e fala que você aceitou Jesus Cristo. E você que retornou para os caminhos do Senhor, fala que você retornou ouvindo esta mensagem, você retornou para os caminhos do Senhor. Não deixe para amanhã. Pode ser agora o Senhor te chamar para a glória. E a partir deste momento você está salvo. Confessor ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.